Irmãos, o tema de hoje é interessante e bem conhecido. Em busca do sentido da vida. No mundo em que vivemos, são milhões e milhões de pessoas que não têm um verdadeiro sentido na vida. Há pessoas que estão sofrendo, que não sabem de onde vieram e não onde estão e nem para onde vão. E também é comum nós vermos até mesmo pessoas com a Bíblia na mão, sem determinada direção. Acabamos de estudar uma lição de escola sabatina, falando sobre a situação dos judeus no tempo de Paulo, no tempo de Barnabé, no tempo de Silas, as contendas que existiam entre os judeus. E a lição vem dizendo que os judeus, muitos deles, eram apenas judeus de nome. Isso quer dizer o quê? Que eles, pelo fato de alguns deles serem circuncidados, já estavam garantidos para todos sempre as bênçãos de Deus. Em muitas igrejas, existem aqueles que têm o pensamento de que pelo fato de serem batizados e o nome está na igreja, já está tudo resolvido e está tudo bem. Mas nem sempre é assim como nós pensamos. Na Bíblia, tem casos de pessoas que tinham muito conhecimento da lei de Deus e não tinham um verdadeiro sentido da vida. Existia um vazio na alma. Nos primeiros dias de luta pela verdade, Santo Agostinho orou do seguinte modo: Senhor, salva-me dos meus pecados, mas agora não. Mais tarde ele orou: Senhor, salva-me dos meus pecados, todos, menos um. Mas no final do dia, quando orou, afinal veio o dia quando ele orou: Senhor, salva-me de todos os meus pecados e salva-me agora. E quando fez esta decisão final, contra o mal ganhou a vitória. Não há alegria nem força e nem ainda paz igual a que visita a alma daquele que se decide a lutar firmemente contra o mal. Eu quero ler uma passagem bíblica, eu quero chamar a atenção dos irmãos para abrirmos no Evangelho de João, capítulo 3, Evangelho de João, capítulo 3, do versículo 1 até o 10. Vamos ler uma passagem que nos diz, capítulo 3, do Evangelho de João. Uma passagem que tem muitos a nos ensinar nesta manhã. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Respondeu Jesus e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter te dito, necessário te é nascer de novo. O vento assopra onde quer e ouve-se a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos, porém, respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre em Israel e não sabes isto? Que pergunta interessante Jesus fez para Nicodemos.
Nicodemos era mestre em Israel. E não sabia o que significava o novo nascimento. Irmãos, uma pessoa que se reconhece pecadora, deseja ser salva. Quando a alma está vazia, sente a necessidade de Cristo. Almas satisfeitas podem questionar a respeito do favo de mel, dizendo que não é bastante doce. Mas, para o faminto, até o amargo é doce. Um homem que reconhece o seu pecado não deseja discutir o processo de salvação, mas procura ansiosamente o perdão e a salvação de sua alma. Grita então com toda a força de seus pulmões: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quando a pessoa reconhece que é pecador, irmãos, ele faz qualquer coisa para obter a paz, para obter o perdão. É ou não é? É. Quando Bartimeu gritava: Filho de Davi, tem misericórdia de mim, os discípulos mandavam ele se calar. Mas só ele sabia o que se passava com ele. Ele queria obter o perdão, queria obter a paz. Bartimeu não tinha um sentido na vida. Por isso que ele gritava por liberdade. Quando Nicodemos foi ter com Jesus, ele não tinha um sentido da vida. Ele foi em busca do sentido da vida. No Desejar de Todas as Nações, na página 109, Ellen White diz assim: Nicodemos ocupava a posição de alta confiança na nação judaica. Possuía esmerada educação e era dotado de talento acima do comum, sendo igualmente membro honrado do Conselho Nacional. Fora juntamente com os outros, agitados pelo ensino de Jesus. Se bem que rico, instruído e honrado, sentira-se estranhamente atraído pelo humilde Nazareno. As lições saídas de seus lábios, saídas dos lábios do Salvador, o haviam impressionado grandemente e desejava conhecer mais acerca destas maravilhosas verdades. Ele já era mestre em Israel, mas faltava-lhe algo que lhe desse sentido à vida. Desde que ouvira Jesus, Nicodemos estudara ansiosamente as profecias relativas a Messias. E quanto mais procurava, tanto mais forte era a sua convicção de que este era aquele que havia de vir. Ele, como muitos outros em Israel, sentira-se grandemente aflito com a profanação do templo. Fora testemunho ocular da cena da expulsão dos vendedores e compradores por Jesus e presenciara a maravilhosa manifestação do poder divino. Ele vira também o Salvador receber os pobres e curar os enfermos. Vira-lhes a expressão de alegria e escutara-lhes as palavras de louvor. E não podia duvidar de que Jesus de Nazaré era o enviado de Deus. Desejava grandemente uma entrevista com Jesus, mas recusava ante a ideia de o procurar abertamente. Quantas pessoas vivem hoje no mundo que têm medo de ter uma entrevista com Jesus? Com medo da multidão que está ao seu redor, com medo de umas mulheres do marido, outras maridos das mulheres, pais dos filhos e filhos dos pais, dos parentes, das famílias, dos vizinhos. Em presença de Cristo, experimentou Nicodemos uma estranha timidez que se esforçou por ocultar sobre o ar de compostura de dignidade. Ele, na frente de Cristo, ele queria se mostrar digno, mas Jesus conhecia o coração. Jesus viu que Nicodemos não tinha sentido, a vida de Nicodemos não tinha sentido. Ele vivia naquele oco do formalismo judaico. E Jesus veio trazer para ele a essência da religião.
Irmãos, no livro de Isaías tem um texto que nunca sai de minha mente. Nunca. É o texto de Isaías 64, versículo 6. Isaías 64, versículo 6. Olha só a essência desse verso. Isaías 64, versículo 6, que diz assim: Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapos da imundície. E todos nós caímos como a folha, e as nossas culpas como um vento nos arrebatam. Nós, como Isaías, precisamos ter esse senso de que a nossa vida realmente sem Cristo não tem sentido. Que toda a nossa justiça sem Cristo é o quê? Imundícia. A nossa justiça sem Cristo é imunda. A nossa justiça sem Cristo é imunda. Davi, ele também se encontrou um dia como Isaías. E ele, não querendo ficar numa situação debilitante, ele orou dizendo: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Nós precisamos fazer essa oração todo dia, os irmãos sabem disso, né? Porque todos os dias nós corremos o risco de perder a pureza em Cristo. É ou não é? Todos os dias. Todos os dias nós ouvimos coisas profanas, coisas que contaminam a alma. Todos os dias nós ouvimos e vemos coisas que nos contaminam a alma. No livro de Ezequiel, no capítulo 36, vamos ver o que nos diz o profeta. Ezequiel, capítulo 36, versículo 26 e 27. 26 e 27 de Ezequiel 36. E eu vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne, e porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. Então, irmãos, a nossa vida, ela só tem sentido quando o nosso coração for transformado. A nossa vida só terá sentido quando o nosso coração for transformado. Quando foi feito esse transplante de coração que Cristo quer fazer. Quando Cristo escrever as suas leis, os seus estatutos em nossos corações, para que possamos observá-lo. Aí sim a nossa vida terá sentido. Falando sobre Nicodemos, no Desejado 113, diz assim: Nicodemos lera essas passagens que foi lida, com o espírito obscurecido. Agora, porém, começava a compreender a significação. Via que a mais rígida obediência à simples letra da lei, no que respeitava à vida exterior, não poderia habilitar o homem algum para entrar no reino de Deus. Nicodemos, até então, ele lia esses versos, mas não compreendia a sua essência. Ele achava que pelo fato de obedecer à lei estritamente, estava tudo resolvido. A letra da lei, não o espírito da lei. A letra ele cumpria rigorosamente, mas não entendia o significado do sentido da lei. No conceito dos homens, sua vida fora justa e digna de honra. Em presença de Cristo, no entanto, sentia que o seu coração era impuro e sua vida era destituída de santidade. Irmão, isso aqui é interessante, né? Como é interessante. Ellen White diz o seguinte, que quando o pecador
quanto mais perto ele chega de Jesus, o que ele vê nele? Pecado. Você não entende? Jesus é tão santo e tão puro que quando nós chegamos perto dele, nós nos sentimos como? Como trapos de imundície. Vemos os nossos defeitos. Bom, Nicodemos estava sendo atraído para Cristo e ao explicar-lhe o Salvador o que dizia a respeito ao novo nascimento, anelava experimentar essa mudança em si mesmo. Por que meio isso poderia se realizar? Jesus respondeu, não a formular a pergunta. Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o homem seja levantado. Mas todo aquele que nele crê, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ainda na página 114 do Desejado diz, como Nicodemos, devemos estar prontos a entrar na vida plena, aliás, na vida pela mesma maneira que o maior dos pecadores. Além de Cristo, nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Mediante a fé, receberemos a graça de Deus. Mas a fé não é o nosso Salvador. Está bem claro? A fé não é o quê? O nosso Salvador, queridos irmãos. Ela não obtém nada. A fé não obtém nada. É a mão que se apega a Cristo e se apodera de seus méritos. A fé é a mão que se apodera da mão de Cristo e se apodera de seus méritos. É o remédio contra o pecado. A fé é o remédio contra o pecado. E nem sequer nos podemos arrepender sem o auxílio do Espírito de Deus. Diz as Escrituras de Cristo, Deus, com a sua destra, o elevou a príncipe e salvador para dar a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. Então, a fé, o arrependimento e a remissão, tudo vem de Cristo. O arrependimento vem de Cristo tão seguramente como vem o perdão. Irmãos, exatamente quando os primeiros raios do sol duravam a superfície de uma linda lagoa na Índia Ocidental, nas Índias Ocidentais, um de nossos pastores conduzia às águas batismais um assassino confesso. Um pastor perguntou a um guarda da prisão que estava a seu lado, acha o senhor que este homem está realmente convertido? Pastor, respondeu o guarda, posso dizer-lhe que realmente é um homem transformado. Alguns anos atrás, quando ele foi trazido para essa instituição, ele era obstinado, moroso e não queria cooperar. Hoje é a pessoa completamente diversa. Ele é prestativo, bem disposto e faz tudo para ajudar os outros presos. Se existe coisa como um novo nascimento, esse homem foi nascido de novo. Que coisa espetacular. Aquele homem que não tinha sentido a sua vida, encontrou sentido em Cristo e foi transformado. Irmãos, a pior coisa que pode acontecer com um crente é não ter sentido na sua vida religiosa. Eu tenho encontrado muitas pessoas que eu pergunto, então, está tudo bem? Está. E eu pergunto novamente, se Cristo vier hoje, irás com ele? Eu não tenho certeza. Queridos, nós não precisamos ficar na incerteza. Não precisamos ficar na incerteza.
Irmãos, quando as pessoas me perguntam se eu estou salvo, sabe o que eu respondo? Pela graça de Deus, eu serei salvo. E essa resposta está na Bíblia. Efésios capítulo 2, verso 8. Essa resposta está na Bíblia. Então, quando as pessoas perguntarem se você está salvo, você tem que dar a resposta na Bíblia. Como é que diz o versículo 8 do capítulo 2? Quem pode ler? Irmão Peixoto, pode ler. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Tá certo? Então, quando qualquer pessoa lhe perguntar se você está salvo, você tem que responder: pela graça de Deus, eu serei salvo. Porque a resposta é essa na Bíblia. E aí nós estaremos com o verdadeiro sentido da vida. Você pode sair daqui hoje, queridos, com o verdadeiro sentido da vida. E que possamos nós sair pelas ruas de nossas cidades, dizendo para todos que existe sim um verdadeiro sentido na vida, e esse verdadeiro sentido na vida é Jesus. Que Deus seja louvado e que Deus nos abençoe. Amém.